Queridos, graça e paz, eu sou o pastor Fernando Rodrigues e hoje nós estamos no nosso quarto episódio de nossa Adoração Cast aqui em nossa church, ao som da adoração. E hoje estamos recebendo uma convidada muito mais que especial, cantora, esposa, Jéssica Madureira. Jéssica, eu quero aqui externar os meus agradecimentos por fazer parte e aceitar o convite de estar aqui conosco na presente data. Muito obrigada. Oi, gente, a paz a todos. É um prazer estar aqui. Eu gosto muito de poder conversar, gosto de conversar, sou falante. E quando a gente pode falar, conversar e também falar de Jesus junto, não tem coisa melhor, né? Com certeza. Isso é muito importante, né? Falarmos de Jesus. E hoje nós estaremos aqui trazendo um pouco da sua biografia, da sua história, para transmitir aos nossos ouvintes, através das mídias sociais, externar aquilo que Deus tem feito por nós. É algo muito importante e de grande valia, né, Jéssica? Sim, com certeza. Tá certo. Jéssica, nós gostaríamos aqui de começar falando justamente um pouco sobre você. Onde você nasceu, de onde você veio, como que foi a sua história. Você pode contar para nós? Com certeza. Bom, eu sou a Jéssica Madureira, e eu amo falar isso. Porque até antes de eu descobrir a questão do Ministério Madureira, e desde quando eu nasci, eu sou Jéssica Madureira. E eu sempre ouvi falar alguma coisa sobre o meu sobrenome, mas eu não entendia por quê. Eu lembro que eu fazia faculdade e um menino que fazia faculdade e andava de van lá comigo, ele ficava brincando: nossa, você tem um monte de igreja, hein? Você tem um monte de filial, hein? Aí eu falava: mas o que você está falando, né? Até que eu descobri, eu entendi. E as pessoas pensam que o Madureira é meu nome artístico, que eu peguei e aderi a Jéssica e coloquei Madureira. Mas não, eu sou Jéssica Madureira, de nascença, de verdade. Eu tenho 37 anos, eu sou casada com o Diego. Eu moro aqui em Capivari, mas eu sou nascida em São Paulo. Eu vim para Capivari com 10 anos. 10 anos. 10 anos. Então eu sou capivariana, né? Com certeza. Você tem muito mais raízes capivarianas do que propriamente São Paulo, capital. Com certeza. Tudo assim, tenho uma infância, muitas memórias da minha infância lá, mas assim, a minha vida, né, tudo é aqui, né? Foi aqui. E ainda é, né? Com certeza. E pegando um pouco o gancho, Jéssica, você falou que quando você estudava em São Paulo, as pessoas falavam: você tem várias filiais, igrejas, enfim. E como que foi o início do seu ministério? Você pode contar para nós como Claro. foi isso iniciou? Sim, eu desde criança eu vou à igreja. Eu sei que eu fui apresentada na igreja. O meu pai, ele era afastado dos caminhos do Senhor, mas tinha um conhecimento. E tanto eu como as minhas irmãs, nós somos apresentadas, né, quando bebês na igreja. Ele fazia questão, né? Minhas filhas vão ser crente, ele falava. Falava isso. E então eu sempre fui na igreja com a minha avó. Minha avó já faleceu hoje, né? Hoje já é falecida, mas assim, eu tenho muitas memórias. O meu avô, ele tinha uma perua. E minha avó pegava todos os netos e levava para a escola dominical, para o culto. A gente fazia parte do coral. Então, eu sempre fui ativa na igreja, sempre cantei. Eu tenho uma tia que era cantora também, que gravou disco. Então, esse envolvimento com igreja, com música, eu sempre tive desde de pequenininha. É de família? É de família. Você falou aqui para nós, Jéssica, que você era de São Paulo, capital, veio para Capivari, e em função do quê? Você saiu de São Paulo e veio para Capivari. Você poderia falar para nós, externar também para os nossos ouvintes e que vão assistir, estão assistindo esse nosso podcast, o motivo? Na verdade, vir para Capivari aconteceu. Aconteceu, Não foi algo planejado? Não. Quando eu tinha 9 anos, meu pai faleceu. Meu pai, como eu disse, ele era afastado dos caminhos do Senhor. E ele tinha vício em drogas. E ele morreu por dívida de drogas, né? Eu lembro que uns dias antes, na calçada de casa, escreveram lá: Zé vai morrer. E escreveram com tijolo na calçada.
E até então eu não tinha muita noção do que isso significava. Mas você viu essa frase escrita. Eu não vi. Um primo meu viu, né? Daí foi o assunto do dia, né? Nós morávamos num quintal que tinha os irmãos do meu pai, né? Então nós primos crescemos juntos ali, né? Vivíamos juntos naquele quintal que tinha várias casas. E era muito comum o meu pai ele ficar dias fora. Então 2 dias, 3 dias era muito comum. Até que, né? Infelizmente ele veio a falecer. Ficou alguns dias desaparecido. E depois localizaram ele e, né, ele tinha falecido. E aí a gente continuou morando em São Paulo. Isso foi por volta de abril. Quando foi em dezembro, a minha mãe tinha familiares aqui em Capivari. E a gente veio passar o fim do ano aqui. E a gente chegou, estava a cidade toda decorada, tudo lindo, a praça estava maravilhosa. E a gente ficou encantado com o que a gente viu, né? Eu e minhas irmãs, minha mãe, poder brincar na rua. Era uma rua que nem passava carro, era uma rua de terra. Tinha um monte de pé de manga na frente. Olha só. E galo, até comentei do galo. Galo cantando, meu Deus, um galo mesmo, sem ser na televisão. A gente ficou impressionado. E aí minha mãe propôs de vir morar para cá. A minha irmã mais velha eu não queria muito. Estava pré-adolescente, já tinha as amigas dela lá, né? Mas eu e a outra não, a gente quis. E então, quando foi, minha mãe foi, organizou tudo. Quando foi, acho que em fevereiro, a gente estava morando aqui já. Então aconteceu, né? Acarretou, assim, em caso da morte do meu pai, dela ter ficado sozinha, morando nesse quintal, que era a família do meu pai. Entendi. Esse quintal era, né? Então, já acho que trouxe tranquilidade para ela, trazer a gente para morar no interior, devido a tudo que tinha acontecido. Então, aconteceu de virmos para cá. Que coisa, Jéssica. Foi um momento muito complicado. Você ainda tinha apenas 9 anos de idade, né? Um momento um pouco conturbado que aconteceu. Foi. E, como você falou, não foi algo planejado. Isso aconteceu e foi algo que, posteriormente, você veio para Capivari com sua mãe, com sua família. E você pode trazer também para nós, porque é um momento difícil que aconteceu você ainda criança. Com certeza trouxe sequelas para você, dores. E o que você pode transmitir também para nós, essa perca imensurável que você teve ainda criança, esse acontecimento, e você trazer aqui para nós como que você também conseguiu superar isso gradativamente. Sim, eu falo que a minha mãe, ela suportou muita coisa sem passar para a gente. Porque desde quando eu nasci, o meu pai já era uma pessoa com esses problemas de vício. E então, assim, foi algo que eu nunca percebi. Então, era normal meu pai ficar fora alguns dias, mas eu nunca tive noção que era por isso. Sabia que ele não ficava em casa alguns dias, mas eu não sabia o porquê. Eu lembro que tinha minha casa não tinha nada, era uma casa super humilde. Ele trabalhava numa empresa muito boa. E eu lembro que teve um final do ano que a empresa fez uma festa e deu brinquedos para nós. Só brinquedo bom. A minha irmã mais velha ganhou um Walkman. Eu ganhei uma boneca que andava de patins. E a mais nova eu não lembro, mas foi uma coisa legal também. E a gente ficou super feliz, brinquedo maravilhoso. No outro dia de manhã, nós não tinha mais nada. Ele tinha vendido. Então, vendia botijão de gás, vendia brinquedo, vendia tudo. E eu lembro que tinha um porta-retrato, né, com nós 3, eu e minhas irmãs. E era a única coisa que ele não mexia. E a minha mãe, quando recebia, ela escondia nesse porta-retrato e ela combinou com a gente. Ela falou, meninas, nunca tire esse porta-retrato daqui. Nunca conta para o seu pai que o cartão, o dinheiro vinha, porque ele estava tão viciado que ele ia pegar o dinheiro. E era a única coisa que poderia, apesar da dificuldade, né, o dinheiro que, quando entrava, era ali que ela guardava. E eu lembro que eu e minhas irmãs, a gente nunca contou, a gente nunca mexeu. A gente não sabia o porquê, mas a gente entendeu que aquilo era importante de preservar. Então, hoje, né, adulta, eu sei que foi uma situação bem difícil, sempre foi muito difícil. Muito difícil. Então, quando ele morreu, sim, sofri bastante. Na adolescência, de não ter o pai. Eu lembro de uma festa na escola, que era Dia dos Pais, e foi durante o período de aula. Fizeram a gente fazer uma apresentação ali na hora. O meu pai, já falecido, e a minha mãe trabalhando. Eu lembro que eu apresentei sozinha, sem ninguém. Terminou a apresentação, os filhos desceram para abraçar os pais, eu peguei e fui embora. Então, tem várias situações assim desse tipo, mas eu não me sinto traumatizada.
Isso é importante. Eu sempre entendi que tudo aquilo que eu vi, eu não queria para mim. E isso para a vida. Tudo aquilo que eu via, que eu achava que era ruim, eu não queria para mim. Então eu olhava, não com um olhar de sofrimento, mas eu olhava assim, ó, isso na minha vida vai ser diferente. Isso eu sempre tive. Ô, Jéssica, você tocou num ponto muito importante que para nós transmitirmos para aqueles que estão nos assistindo, irão nos assistir através das mídias sociais, é que você não ficou traumatizada. Você tinha a fotografia daqueles momentos, aqueles flashes, mas você não ficou traumatizada. Você não tem esse trauma, você não carrega com você isso. Não tenho, não tenho. Tanto que se você falar para mim, quando você fala do meu pai, sabe o que eu lembro? Dele no caixão lacrado, só com o vidro aberto, porque já fazia alguns dias, então não pôde ser aberto. E eu lembro que eu falei assim, por que o meu pai morreu? Porque ele estava fora dos caminhos do Senhor, porque ele tinha problemas com drogas. Algo que eu sempre tive para minha vida. Eu não ia ficar com alguém que estivesse fora dos caminhos do Senhor e que tivesse problema com droga. Então, de tudo aquilo que eu passei, eu falava, comigo eu não quero. Então, desde cedo, podemos dizer assim, você teve essa maturidade. Creio que foi Deus, né? Dando livramento para não cair nas ciladas, né? Já tinha passado tanta coisa, né? E por falar nisso, você, Jéssica, é casada com o Diego, né? Servo de Deus. E você pode contar também um pouco isto que o teu esposo também tem lhe ajudado nesses momentos? O que você pode trazer para nós também sobre isso? Sim. Ele é um parceiro, né? Graças a Deus eu casei bem. Isso é importante. Casei bem porque eu tenho um homem de Deus. Eu sempre falo que quando ele fica bravo comigo, não sei por que vocês homens estressam com as esposas. Mas quando ele estressa comigo, ele me diverte na palavra. Eu tô brava assim na hora tudo, mas eu acho o máximo isso, eu acho maravilhoso. Porque não me ofende, não grita e, sabe, manda eu orar. Olha só. É assim que você faz com responsabilidade as coisas de Deus, sabe? Sim. Na hora eu fico brava, que eu tô brava, mas depois eu acho o máximo. Então, assim, graças a Deus é um parceiro, né? Todos os lugares. É muito raro ele não ir comigo nas agendas, é muito raro mesmo. Tá sempre comigo, me apoia. Eu vejo que ele vestiu a camisa junto, né? Ele entendeu o ministério que eu tenho e que ele está junto. Então, a gente sempre fala, o nosso ministério. É o nosso, né? Porque que nem ele administra muita coisa para mim. As redes sociais. Redes sociais, as agendas é ele que fecha. Tudo é com ele. De levar, de esperar, de buscar. Quando é para gravar, ficar lá o tempo que precisa. Assim, tudo tá junto mesmo. Então, sempre foi assim, desde quando a gente casou. E hoje, com o ministério, né, caminhando, o Senhor permitindo a gente estar fazendo coisas além do que a gente fazia antes, ele continua junto. Então, é um parceiro mesmo como marido e um parceiro de ministério também. Que bom, isso é importante, né? Queridos, eu tenho um recadinho para vocês. Jéssica, e você falou que o teu esposo, servo de Deus, lhe ajuda muito bem, né? E eu queria abordar aqui um assunto que também pode ter acontecido, com certeza também com outras pessoas, né? Sobre o desafio da maternidade. É algo muito relevante, com certeza, para a sua vida, do teu esposo. É algo muito... que eu gostaria que você também transmitisse isso. Você poderia nos contar? Sim. Sobre esse desafio que você teve, esse processo que você passou? Sim. Hoje eu conto. Hoje conta. Porque nós nos casamos em 2011. E a gente estava fazendo faculdade ainda, então a gente não estava pensando em ter filho. A gente decidiu casar e construir a nossa vida, conquistar uma casa. Enfim, a gente casou, a gente não tinha casa própria, a gente não tinha carro. A gente casou. Né, eu morava ali numa casa que tinha no quintal da minha mãe, então a gente não estava pensando em filho. E quando, né, lá para o final da faculdade, quando foi em 2016, eu decidi que eu queria engravidar. E passei aquele ano inteiro,
né, tentando e não conseguia engravidar. E no médico, né, ele falava que era normal, que algumas mulheres demoram um pouco mesmo, que eu estava dentro daquele ano tentando engravidar, então dentro de um ano era normal. E falei, tá bom, né? E aí passou um ano inteiro, nada de engravidar. Quando foi no outro ano, eu comecei a fazer mais exames, né? Que daí já daria 2 anos tentando engravidar. Entendi. E nada também. E daí eu tinha muitas cólicas, muitas dores, muita mesmo. E aí eu lembro que um médico, ele falou assim, é normal você ter dores. Aí eu peguei e falei assim, doutor, me desculpe, mas não é normal. Eu tenho amigas que tomam remédios e elas ficam bem, elas conseguem trabalhar, elas conseguem seguir a vida, né? Apesar de estar com dor. Mas eu não. Eu fico caída no chão. Eu posso ir no hospital, tomar remédio na veia e não melhora a dor. Alivia, mas não tira a dor. Era forte a dor Muito mesmo. forte. E daí o médico falou assim, realmente. E tem o agravante que você não engravida. Eu falei, exatamente. Aí ele me encaminhou para um outro médico, que a gente fez diversos exames e descobrimos que eu tinha diversos problemas. Ainda tenho, né? Então, eu tenho endometriose, eu tenho cisto, eu tenho mioma, eu tenho endometrioma, eu tenho baixa ovulação. O meu ovário esquerdo eu já não tenho mais. E são todos, assim, coisas importantes para que a mulher engravide, né? E aí eu aceitei. Confesso que eu aceitei. Eu falei assim, amém, né? Tem pessoas que vão engravidar, tem pessoas que não vão, e tudo bem. O que Deus quiser fazer, Ele faz. Tem um monte de paralítico aí que ora para andar e não vai andar. Cegos e não vão enxergar. Mas ainda assim o Senhor continua sendo glorificado. E eu quero ser mãe? Quero. Mas se o Senhor escolheu isso para mim, né, Jéssica, isso é algo que você precisa viver, alguma coisa vai ter proveito nisso. E aceitei. Não orava mais, descansei no Senhor e começamos a ver processo de adoção. Porque eu queria ser mãe. Eu falei, se não vier gerado por mim, amém. Mas eu quero ser mãe. E aí, passados os anos, em 2019, eu fiz uma cirurgia para a endometriose, estava muito forte, causando muitas dores. E aí o médico disse que eu poderia engravidar. E não engravidei. Foi aí que eu decidi que eu não ia fazer mais tratamento nenhum, não ia fazer mais nada. Eu falei, descansar no Senhor. Literalmente, eu ia descansar no Senhor. Descansar mesmo, eu não ia pensar mais nisso. Sabe que você deita no travesseiro, você fecha o olho e dorme? Você só acorda no outro dia? Sim. Você não ficou pensando nos problemas, você dormiu. Falei que é esse descansar que eu queria. Literalmente descansar, nem pensar mais nisso. E eu consegui. Só que quando foi em 2022, em julho, dia 4 de julho de 2022, eu me encontrei grávida, de maneira natural. E algumas semanas antes, eu tinha sonhado que eu tinha um filho. E era um menino, se chamava Gabriel. E era o rostinho ali que eu falei, nossa, esse menino é meu filho. Eu acordei e eu lembro que eu pegava no colo assim, eu sentia um amor tão grande, um amor que eu falei assim, eu tenho certeza que esse é o amor de mãe. Tenho certeza, não tenho dúvida. Eu nunca tive um filho, mas eu tenho certeza que aquilo que eu senti era amor de mãe. E daí, quando eu fiquei grávida, eu falei assim, eu já sei, é um menino. É um menino, vai ser o Gabriel. E daí fui, contei para o meu marido, contando para a família, todo mundo ficou muito feliz, muito feliz. E eu fiquei em paz porque eu falava assim, eu já não estou mais orando, eu nem estou esperando, e eu fiquei grávida. E de maneira natural, né? Maior vitória, tipo assim, o Senhor me curou, aconteceu ali um milagre, é um milagre que aconteceu de todos os problemas, né, que eu tinha o diagnóstico. E aí, quando foi em novembro, o Gabriel nasceu, prematuro. Aí eu também não liguei. Eu fiquei internada ali a madrugada toda, tomando medicação para que não nascesse, para esperar mais um pouco. E mesmo assim nasceu. Durante a madrugada eu orei, eu clamei, eu falei, Deus, não deixa ele nascer agora. Ele vai nascer muito prematuro, deixa ele ficar mais um pouco. Eu fico deitado, eu fico internada, não importa, não me importa. Eu estava muito em paz, muito mesmo. E quando foi 6h28 da manhã, o Gabriel nasceu. Gabriel nasceu vivo, mas nasceu fraquinho. Não chorou, né? E aí a enfermeira falou assim, ele está vivo? Eu falei, tá. Ela, nossa, então dá ele aqui, preciso levar ele para a UTI. E levou. Eu fiquei, acho que nem 5 minutos com ele no colo. Aí fui lá, coloquei a mão no coração, fiquei olhando tudo, mas foi o que eu consegui ver do meu filho, foi isso. E levaram ele. Quando foi 1 hora depois, o médico veio e me contou que o Gabriel tinha partido. Só que esse período de 1 hora
que eu fiquei ali, que ele estava lá na UTI, eu falava, Deus, eu estou muito em paz. E eu estava mesmo. Eu falava assim, eu tenho certeza que é testemunho. Falei, esse menino ele vai ser, nossa, o testemunho desse menino é muito grande, porque para eu conseguir engravidar foi um processo. Agora acontece isso. Eu tenho certeza que esse menino, nossa, a história dele vai ser um testemunho para impactar vidas. Eu não tenho dúvida disso. Ô, Jéssica, não te cortando, Uhum. mas eu achei, que coisa, não, é um testemunho muito forte mesmo. Uhum. Eu queria fazer uma pergunta para você, para os nossos telespectadores que estarão nos assistindo. Esse testemunho seu de fé e a concentração, a fé que você está passando para nós e transmitindo através da sua fala, muito forte isso, né? Muito forte, Sim. muito forte. Sim, porque eu tinha muita confiança. Eu não estava mais orando. Deus quis permitir que eu engravidasse. Ele quis me dar um filho. Então eu estava em paz. O que poderia dar errado depois de uma mulher estéril conseguir engravidar? Não é o que a gente lê, o que a gente ouve sempre, que haviam estéreis, mas elas engravidaram e elas geraram, e os filhos nasceram. Né? São herdeiros aí da promessa que a gente fala até hoje. Então, por que ia dar errado? Nada podia dar errado. E quando, finalmente, o médico veio e disse que o Gabriel tinha partido, eu falei assim, pera, mas eu estava confiando, eu tinha fé. Eu estava com tanta fé que se eu tivesse água, eu ia andar sobre as águas, de tanta fé que eu estava naquele momento. Eu estava em paz, eu não chorei, eu não me desesperei, eu estava em paz. Meu marido chegou, porque eu estava em Piracicaba, ele estava aqui em Capivari, então ele foi para lá, chegou ele e a minha mãe, e eu mandei, eu acho que o Gabriel não vai sobreviver, pelas informações que os médicos tinham dado. E logo que o Diego chegou, foi quando o médico trouxe a informação. Eu não chorei, eu fiquei ali séria, e eu só falei assim, Deus, e agora? O que eu vou fazer? Sabe o que eu pensei, Fernando? Eu pensei assim, falei, Deus, quando eu engravidei, foi um mover na minha família, foi um mover na minha igreja, foi um mover nas pessoas que trabalhavam comigo. O Senhor foi tão glorificado. O que eu vou fazer com isso agora? O meu filho da promessa morreu, não ficou comigo. Isso você ali no hospital, pensou? Na hora ali. Eu só pensava nisso. Eu falava assim, sabe por quê? Nessa história, eu fiquei de vítima e o Senhor ficou de vilão. Porque eu falei para Deus, Deus, o Senhor é poderoso para fazer infinitamente mais do que tudo que a gente pode imaginar. O Senhor poderia, ir fazer o Gabriel ficar vivo. E fazer eu gerar o Gabriel até a última semana certinho. Mas o Senhor decidiu levar o Gabriel. Foi o que eu falei para ele no hospital. E eu não chorei. Tudo isso eu pensando. Diego teve que vir para Capivari. Teve que cuidar de velório. A minha casa estava uma casa preparada para esperar uma vida. Guarda-roupa cheio de roupa, lençol, toalha, as malas, tudo ali arrumadinho. Eu vou levar isso. Tinha 2 malas com isso. Estava tudo pronto para receber uma vida. Eu pensei, como que eu vou fazer quando eu chegar na minha casa? O meu marido teve que ir lá no hospital e falar assim, tem roupinha? Não trouxe. É porque tem que enterrar com roupinha. Eu tive que pensar a roupinha que ia colocar para o meu filho ser enterrado. O Diego teve que pensar onde que compra um caixão de bebê. E tivemos o meu sogro, a família ali ajudou. O Diego teve que carregar um caixão. Então, você pensa que um dia antes você estava ali glorificando e contando as semanas para o seu filho chegar. E no dia seguinte, ele estava sozinho, porque eu não podia ir no enterro do meu filho. Eu fiquei lá, internada. E o Diego estava ali sozinho. Tinha familiares, mas não importa a multidão. Era uma situação difícil, que era eu, a esposa dele, eu não estava junto. E ele enterrando o filho da promessa dele. Ô, Jéssica, é um assunto muito forte, né? Como você falou em suas palavras, um testemunho muito forte. Eu quero fazer uma pergunta para você, que é de grande valia. É muito importante a gente trazer isso também. Como que você reconstruiu, vamos dizer assim, a sua fé num momento difícil? Como que você encontrou forças neste momento tão complicado da sua vida? Porque você gerou, como você falou, você teve nos seus braços. E o que você pode falar? O que você atribui a isso? A fé que você transmite
para nós, contando isso, uma fé inabalável. Uhum. Eu consegui, foi Deus mesmo quem ajudou, mas ele fez quando eu quis ajuda. Porque eu estava ali chorando todos os dias. O Diego teve que voltar a trabalhar e eu estava 4 meses de licença do trabalho. Eu chorava todos os dias. Eu esperava o Diego sair para trabalhar e ali eu passava o dia chorando. Eu entrava no quarto do Gabriel, pegava a roupinha dele e eu chorava. Era isso que eu fazia. E eu me lembro que um dia eu peguei uma roupinha dele e eu segurei como se tivesse um bebê mesmo. E ali eu falava, Deus, tá vendo essa roupinha? Era para ele estar aqui dentro. Era para ter vida, era para agora. Eu estar aqui de licença segurando meu filho. Estava muito frustrada, estava brava com Deus, eu estava triste com Deus. Eu questionei demais, demais. E eu falo assim, sabe? A gente fica, não questione a Deus. Se eu não questionar a Deus, eu vou questionar quem? Você? É Ele. Sim, é com Ele. exatamente. Então eu questionei e falei, Deus, tá, eu não vou mais reclamar. Eu não quero murmurar. Eu sou crente. E eu gosto de ser crente, eu quero continuar a ser crente. Só me fala o que eu tenho que aprender com isso. E eu lembro que aquele dia eu tenho chorado tanto, eu gritava, eu acho que até os vizinhos escutaram, que eu lavei o chão, lavei a roupinha, lavei o chão de tanta lágrima. Aí não tinha mais lágrima depois. Levantei, o chão molhado, eu já estava seca, o chão molhado. Eu falava assim, Deus, eu não aguento mais chorar por isso. Se o Senhor levou e o Senhor deixou eu aqui viva, alguma coisa tem que ter. E ele falava assim, filha, todas as coisas cooperam. Eu falei, mas isso? E ele falava, todas as coisas cooperam. Eu falei, Deus, só fala comigo. Eu peguei a Bíblia, ia lá, eu abri em Romanos 8. Romanos 8. E aí eu estava lendo. Aí chegou de novo lá, e todas as coisas cooperam. Eu falei, meu Deus. Mas a morte, porque eu não tinha um filho, eu estava em paz. De repente eu ia ter um filho. E agora, lá no cemitério, tem lá o túmulo do meu filho. Isso coopera? E ele falou de novo, todas as coisas cooperam. Aí eu peguei, eu gosto de escrever cartas para Deus. Eu falei, peraí que eu vou escrever uma carta para Deus agora. Aí eu comecei a escrever, e lendo Romanos, vendo tudo que estava falando ali, fui escrevendo. E daí, quando eu terminei, que eu fui ler, eu falei, isso aí não é uma carta, isso é uma música. É uma música. Entendi. E eu falo assim, essa música é a Romanos 8. Eu falei, não tem outro nome para ela, ela se chama Romanos 8. Ela é meu grito de guerra, que foi através dela que eu comecei a cantar, e que eu comecei a me curar e que eu consegui começar a falar disso. E quando a gente fala, a gente se cura, né? Muita gente não acredita na terapia, mas o ato de falar com Deus, de falar com as pessoas, a gente se cura. Então, quando eu comecei a testemunhar, eu comecei a falar, o Senhor começou a ministrar em mim. A Bíblia, nós temos as mulheres estéreis que geraram. Mas a gente tem muitos martírios ali que morreram por amor a Cristo. Sim, exato. Que morreram, que passaram por coisas que nós lemos hoje e que nos edifica. Nós lemos e nos edifica hoje. Eles passaram por isso. Ah, Jéssica, mas você vai ter que passar por prova para edificar outra pessoa? Se for necessário, sim. O próprio Jesus entregou a vida dele por mim. Ele sofreu dores que não eram para ele, eram minhas. Então, porque eu me acho a última bolacha do pacote, a super privilegiada, que eu não posso passar por provações. O Gabriel está na glória. Ele está melhor que eu, está melhor que qualquer um de nós. E eu falava assim, eu gerei, eu senti o que era ter um bebê na barriga, eu senti o que era mexer, eu tive o meu parto. Você tem noção? Eu poderia amamentar. Eu lembro que eu tomava banho e escorria leite no meu corpo. Eu tomei remédio para parar o leite e não secou meu leite. Eu fiquei semanas tendo que tirar leite, tomando banho e aquele leite vazando. Então, eu vivi todo esse processo. Eu não fiquei com o meu filho. Mas, assim, sim, todas as coisas cooperam. Porque quando eu estou nas igrejas, que eu sou chamada para ministrar, para testemunhar, para falar sobre cura emocional, sobre tudo aquilo que eu vivi, eu vejo mulheres ali chorando, sendo ministradas. E eu não digo mais, não só mulheres, homens, casais que estão passando por esse processo, que eles conseguem ver que, por mais difícil que seja, passa. O Senhor nos traz cura. Então, hoje eu falo, eu sou curada. Certa vez, numa outra entrevista que eu dei, uma mulher falou assim, não cura. Não cura, você aprende a conviver com isso. Eu afirmo, cura. Eu tenho uma cicatriz aqui no meu dedo que eu sempre falo. Eu lembro perfeitamente o dia que a minha mãe falou, não mexa no ferro quente. E eu encostei. Queimou. Doeu e eu tenho a cicatriz até hoje. Mas não dói. Então, eu não perdi a memória, eu não esqueço desse dia. Então, eu não esqueço do que eu vivi com o Gabriel. Eu não esqueço de todo esse processo. Foi 2 anos de luto. Imagino. 2 anos questionando, 2 anos chorando. Mas hoje, você está vendo, eu consigo falar. Sim. Eu consigo falar e consigo glorificar Deus dentro de uma dor que eu passei. Eu tenho promessas, eu estou viva, o Senhor
tem muitas promessas de que eu vou gerar, mas eu estou em paz. Eu estou em paz e eu falo assim, passa. O Senhor cura. Nada que o Senhor faz é incompleto. Ô, Jéssica, e você tocou num ponto muito importante que serviu para você também se reerguer, se levantar. É um momento de luto que você teve, eu imagino, que você falou, chorou tanto que não tinha lágrimas para chorar. E você tocou num ponto importante que Deus te levou em Romanos 8. Isso, posteriormente, veio a ser um louvor. Uhum. E como a música chegou, vamos falar assim, surgiu na sua vida, através disso, te fortaleceu? Uhum. Como que você pode contar para nós também? Uhum. Através de um momento difícil, Uhum. e posteriormente você conseguiu, Uhum. através de uma música, um louvor. O que você pode trazer para nós, Jéssica? Eu sempre cantei, eu sempre gostei de cantar, sempre gostei de inventar músicas, desde criança. Umas músicas sem sentido, mas sempre inventei música. Eu escrevia lá, sempre gostei de escrever, né? Então eu escrevia, inventava música e ficava cantando, colocava meus primos para cantar junto, os amigos na escola. Eu brincava de igreja, né? Acho que todo filho de crente brinca de igreja. E eu sempre era a pastora cantora. Olha só. Então eu cantava, via o culto, todos os louvores que cantavam no culto, depois a gente chegava em casa e eu fazia igualzinho, cantava as músicas do culto. E eu era ministra, eu era pastora, eu era cantora, porque eu tinha que cantar. Era tudo. E aí eu sempre cantei. E daí eu cantava em casa. Nunca cantei fora. Eu tinha vergonha. Às vezes, quando eu cantava, nossa, Jéssica, canta para fora, tá cantando para dentro, tá cantando baixo. Nossa, tá chorando, por que tá cantando desse jeito? Então, eu falava assim, acho que melhor ficar quietinha. Mas em casa eu cantava, colocava os CDs lá, né? Sim. E cantava. Eu lembro que quando tinha fita, eu gostava de gravar eu cantando. Então, eu ficava pegando fita lá, gravava eu cantando, ficava ouvindo depois. Então, sempre cantei. Aí a gente foi crescendo. E quando eu fui para... Acho que eu tinha 17 anos. Eu fui para a Igreja do Evangelho Quadrangular, aqui mesmo. E eu queria muito cantar. E ninguém deixava. Afinal de contas, ninguém nunca tinha ouvido, né? Pois é. Eu queria cantar e ninguém deixava. E eu vivia pedindo, deixa eu entrar no Ministério de Louvor. Eu criei coragem, finalmente, né? Você criou coragem. Criei. Ali. Mas é uma coragem, você viu, que ninguém sabia, queria entrar, mas enfim, né? E ninguém deixava. E daí, eu lembro que a minha irmã mais velha, a Thaís, ela já ouvia eu cantar em casa. E uma vez ela arrumou para cantar numa igreja que ela ia. Fui lá, cantei. E foi uma bênção. Glória a Deus. Que bom. Aí eu falei, acho que é isso mesmo que eu quero. Eu gosto de cantar. Quero cantar na igreja. Quero cantar música gospel só. E daí, teve uma Santa Ceia regional, aqui em Capivari mesmo. E eu falava assim, ai, que lindo, nossa, todo mundo ensaiando. Pensa sabe quando vai ter congresso, as coisas, aquela coisa maravilhosa? Sim. Mas eu só observando, né? E aquilo ardia no seu coração. Nossa, com certeza. E daí ia ter um coral das crianças. E uma amiga minha, ela me ouviu cantando no louvor, assim, na hora do culto. Eu estava do lado dela, ela me ouviu cantar e falou que eu tinha uma voz boa para cantar. Olha e daí só. ela me convidou se eu poderia solar uma música com as crianças. Eu falei, tá bom. Aí fui, cantei lá, o ensaio foi em Tietê. Aqui ainda ninguém sabia que eu cantava. E quando foi no dia da Santa Ceia Regional, eu estava lá atrás das crianças, morrendo de vergonha. E eu peguei e cantei. Eu lembro que quando terminou, todo mundo... Nossa, quem cantou? Quem estava cantando? Mas quem estava cantando? E daí que descobriram que eu cantava. A partir daí eu entrei no Ministério de Louvor e nunca mais parei. Olha só. Pois é, foi assim. Tudo de repente também. De repente. Foi. Ô, Jéssica, e vendo também a sua biografia, você participou também de alguns festivais, inclusive você foi na Marcha para Jesus em Sorocaba este ano, o ano passado em Campinas, correto? Sim. E o que você pôde também trazer aqui para nós sobre essa questão que você participou de vários festivais? O que você pode transmitir também? Algo que... promessas de Deus se cumprindo também na sua vida? Com certeza. É promessa mesmo. Eu comecei a cantar nas igrejas aqui da cidade, algumas. E há 18 anos eu canto. Há 18 que eu anos. Comecei desde aquele dia da Santa Ceia regional. Esse foi o ponto de partida. Foi ali. 18 anos. Eu tinha cantado numa igreja antes, né? Mas assim, que eu falei, não, eu sou do Ministério de Louvor agora faz 18 anos.
E sempre cantando, mas às vezes parando, não tinha muita oportunidade, só cantando na igreja local. E quando foi no ano passado, em junho, depois desse processo com o Gabriel, eu queria cantar, falava assim, vou cantar. E eu fui e fechei um cover, mas eu não estava pronta, falei, acho que eu não quero. Só que tinha 1 ano para gravar, senão você ia perder seu contrato. Sim. E aí eu falava assim, nossa, meu Deus, eu preciso cantar, eu preciso ir lá gravar isso que não vou perder. Falei, vou lá gravar. E fui por causa do prazo, não porque eu queria gravar. E daí cantei um cover, foi a última palavra dele. Minha primeira experiência com estúdio, foi tudo novo para mim. Isso foi em junho de 2024, né? Junho de 2024. Foi minha primeira experiência com estúdio. Nunca tinha tido. É recente. Recente, porque quando eu casei, eu tentei ir. E a gente foi ver num lugar e o valor dava certo. E daí, à noite, eu fui cantar numa igreja, uma irmã chegou assim, nunca mais volte naquele lugar. E eu, opa, sabe aquele lugar que você foi hoje? Nunca mais volte naquele lugar. Deus está dizendo, nunca mais volte lá. Eu falei, eu que não vou voltar. Para mim estava tudo certo. Falei, vou obedecer, né? E nunca mais fui. Então, passado 13 anos, finalmente o Senhor me permitiu voltar para o estúdio. Eu não voltei até eu sentir paz no meu coração. Ah, compreendi. Foi. Aí gravei. Aí gostei da experiência. Foi legal. Daí. Foi legal. E daí teve uma boa repercussão, a música ficou linda. Sim. E aí sim. tinha as minhas músicas autorais, que uma delas era Romanos. 8. Isso, Romanos 8. E aí eu fui procurar um estúdio para gravar um outro cover, porque eu achei que ela não tinha ficado tão boa a ponto de gravar. E daí o produtor falou, mas você não tem uma música autoral? Eu falei, eu até tenho, mas a gente tem que mexer. Eu falei, mas ele, por quê? Eu falei, não está muito boa, deixa eu ouvir. Aí cantei lá no WhatsApp, ele falou, nossa, a música tá linda, não sei o quê, vamos gravar. Aí conversei com meu esposo e gravei. Olha E só. daí que começou o Ministério Jéssica Madureira. Ô, Jéssica, Foi assim. Foi algo assim que foi E daí foram fluindo. surgindo as oportunidades. Quando eu fiquei sabendo que ia ter a marcha em Campinas, eu falei, eu quero cantar na marcha. O que será que tem que fazer para cantar na marcha? Ousada, né? Opa, Aí eu falei sim. assim, eu peguei e comecei a mandar mensagem pro organizador. Eu falei, o que tem que fazer para cantar aí? Nem me respondeu. Quando foi meses depois, ele falou, vai ter um festival. Se você vier aqui participar e você conseguir passar, você canta na marcha. Falei, me inscrevi. Aí eu falei, depois eu vejo quem vai tocar para mim. Deu tudo certo, eu consegui, chegamos lá, ganhei. Cantei na Marcha de Campinas. E daí foi acontecendo vários eventos, oportunidades, os trabalhos foram acontecendo. E teve também a Marcha de Sorocaba, mesma coisa. Eu falei, eu quero cantar na Marcha de Sorocaba. O que tem que fazer? E isso, acho que fazia 1 ano e meio que eu tinha mandado a mensagem. Aí me responderam, mesma coisa. Você tem que participar de um festival. Aí eu falei, tá bom. Fui lá, me inscrevi de novo. Aí nesse tinha 54 bandas. Olha só. Das 54, a gente tinha que mandar um vídeo. 13 foram selecionadas. Dessas 13, tinha que se apresentar ao vivo lá em Sorocaba. Aí fomos, né, as 13. Aí das 13, 4 foram selecionadas para a final. E dessas 4, consegui ganhar. Que bom. Né? Foi ousadia mesmo, mas estava em paz. Eu sabia que Deus ia dar um jeito ali. Eu estava na bênção. Ô, Jéssica, e qual tem sido o impacto no teu ministério? Esses eventos que, vamos falar a verdade também, você teve a predisposição para querer que isso viesse a acontecer. Uhum. Isso é muito importante, né? Porque às vezes a gente quer alguma coisa e fica ali passivo. Não, você foi reativa, você foi em busca. E qual impacto teve também no teu ministério, você participando da Marcha para Jesus, ganhando os eventos, gospels? O que isso impactou no teu ministério e também na Jéssica Madureira? Não, impacta ainda, né? Muito. Me traz segurança, certeza do que eu quero, certeza do meu ministério. Eu sinto muita paz desses eventos que eu fui, porque eu orei muito antes, né? Tudo é muito orado. E eu senti muita paz de ir. Não era só para estar no evento marcha, em si, o evento marcha. Eu tinha certeza que era algo que o Senhor estava proporcionando naquele momento. Tanto é que eu sabia que eu ia passar. Eu fui sabendo, eu tinha paz, eu tinha certeza que eu ia passar. Olha. Tinha certeza. Certeza de Deus mesmo, paz de Deus. Aquela paz que excede todo entendimento. Estava o pessoal tudo nervoso. Eu falei, gente, eu não estou nervosa, a gente vai passar. E não é passar porque eu canto melhor que todo mundo. Eu sei que aquele momento era o Senhor tinha separado para a gente conseguir. Então, isso assim,
ministerialmente falando, nossa, tenho aprendido muito, conhecido muitas pessoas. Eu falo que o aprendizado é uma escola, né? Você vê muita coisa, você ouve muita coisa. E lembra que eu falei no começo, aquilo que eu acho que é bom, eu absorvo o que não é, eu jogo fora? Estar Claro. nesses eventos, em meio a pessoas muito grandes, a gente vê muita coisa. Sim, Então, muita coisa que eu falo assim, nossa, que legal, olha isso. E muita coisa que eu falo, não vou fazer isso. Então, tem sido uma escola, tenho aprendido muito, tenho buscado fazer com excelência, me qualificar mesmo, tecnicamente falando. E o quanto eu preciso de oração, o quanto eu preciso estar revestida espiritualmente para tudo isso. Porque não é só você estar lá num palco cantando, não é só você estar dizendo sim para as agendas e cantando. Tem tanta coisa por trás, espiritualmente falando, tem tanta coisa envolvida, então é uma responsabilidade muito grande você estar. Então, eu entendo que se o Senhor permitiu nos levantarmos para estarmos indo, a gente tem que estar preparado para isso. Então, isso exige sim. de mim orações da madrugada, jejum, revestimento, passar por batalhas, passar por tanta coisa, né? As pessoas olham lá no Instagram, olha quanto vídeo bonito, olha isso, olha aquilo, mas assim, eu sei o preço mesmo que a gente paga para estar no ministério. Todos nós que temos um ministério, a gente sabe que não é fácil. Então, quanto mais ele cresce, mais coisas a gente tem que ver, passar e nos revestir para... É assim, ó, aquele que está de pé, cuide para que não caia, Sim. não é? Então, é diariamente cuidar e entender que é para o Senhor, é pelo Senhor, é dele, por ele, para ele, e que a gente aqui é só instrumento, Sim. pezinho no chão. E para você que está nos assistindo, vai uma dica, né? Como a nossa cantora Jéssica Madureira tem falado e com propriedade, não é só estar, Não. é estar dentro de um propósito e também se dedicar para fazer aquilo da melhor forma possível, porque Jesus merece tudo isso, Uhum, né? com certeza. E Jéssica, agora trazendo um pouco aqui, falamos a Jéssica, esposa, cantora, mas também você tem uma formação, Uhum. algumas formações, né? Que você é formado em pedagogia, psicopedagogia, psicanálise, clínica e gestão escolar. Uhum. Uma das. É uma das, né? Então, o que você pode falar também para nós, Jéssica, e as pessoas que estão nos assistindo, né? Dessa sua vida particular, na sua formação. O que você pode trazer para nós também? Posso trazer que tudo que a gente faz é para a glória de Deus. Meu primeiro curso foi a pedagogia. Olha só. Por quê? Me colocaram numa salinha de crianças, na igreja. E quando eu olhei aquilo, eu falei, misericórdia. Falei, o que eu vou fazer aqui? E eu fui fazer pedagogia, acredite. Eu fui fazer pedagogia para poder me dedicar e trabalhar no Ministério Infantil da igreja. Verdade, Foi para Jéssica. isso, não foi para ser professora, não. Foi para Então, isso. a sua formação, a primeira formação, você sentiu na necessidade que a obra de Deus, a igreja precisava, e isso deu um estalo Sim. para você buscar essa formação. Eu fui 6 anos líder do Ministério Infantil e Juniores da igreja que eu frequentava. E eu via, você tinha que preparar muita coisa, era muita responsabilidade. Então, eu fui para isso, mas depois eu saí do Ministério Infantil, mas continuei na faculdade. 6 anos eu fiquei líder sem faculdade. Quando eu comecei a fazer a faculdade, eu não fui mais líder. Mas eu falo que depois eu usei, sim, na profissão. E a profissão, né, eu vi que ela exigia, necessitava outras formações. Hoje, né, tem muita demanda, muita criança especial, muita dificuldade de aprendizagem, tem muita coisa, né? E como formada em pedagogia, atuante, né, como pedagoga, não basta. Então, eu fui fazendo os cursos para aperfeiçoar e até que chegou na psicanálise, né, através da psicopedagogia, eu conheci a psicanálise. Sempre eu gostei dessa área de terapia. Quando eu fui fazer faculdade de pedagogia, eu fiquei muito balançada entre fazer psicologia e pedagogia. E optei por pedagogia primeiro. Mas nunca me esqueci do desejo de fazer psicologia. Então, eu fiz psicanálise, é uma área que eu me apaixonei. E hoje eu faço faculdade de psicologia. Olha só. Não parei ainda. Não parou ainda. Inclusive, você dá aula, né? Uhum, sim. E no período da manhã e da tarde, e à noite você atende Isso, na clínica. na clínica. Na parte terapêutica. Isso. Olha, você tem uma agenda muito
Muito. Muito, vamos falar assim. É muito, muito Intensa, né? sim. Mas eu uso tudo mesmo para o ministério, que nem no Setembro Amarelo que tivemos agora, eu tive a oportunidade de ministrar num café com Bíblia, num trabalho de mulheres, e foi muito importante, foi fundamental esse conhecimento psicanalítico, esse olhar humano que a gente vê na pedagogia, foi, sabe, englobar e principalmente essa parte bíblica, né? Mostrar o quanto a Bíblia ela é importante e ela é completa e que nós cristãos a gente tem que procurar sim tratamentos, tem que buscar conhecimento, tem que buscar informação, tem que buscar ajuda e a própria Bíblia nos dá essa direção. Então eu coloco tudo isso nas minhas ministrações para cantar. Para quem ouve minhas ministrações quando eu estou cantando, eu sempre falo de cura da mente, da alma, do corpo. Quando eu vou ministrar a palavra, eu sempre falo, coloco esse conhecimento humano e a Bíblia em tudo, para cantar, para pregar. E quando eu estou atendendo, também não deixo de colocar a Bíblia, né? A cura que vem do Senhor, que a gente precisa. Ô, Jéssica, e o que me chamou também muita atenção, acredito também que as pessoas que estão nos assistindo também tenham chamado a atenção, é que o seu foco sempre foi a Cristo, né? Sempre. Tudo que você fez, a sua formação, sempre você teve focando. Sempre. E o que isto ajuda muito a sua formação também para trazer entendimento quando você ministra? Nos louvores, enfim. Ajuda muito também você nessa parte, né? Ajuda. Me ajudou a me curar. Ajudou você a se curar Sim, também. me ajudou, porque eu entendi que eu ia ser curada quando eu quisesse ser curada. Então, eu busquei ajuda, fiz terapia e busquei ajuda. Né? Eu falei, Deus, só me cura. Me ajuda a entender o que aconteceu. E ele falava, tudo coopera. Falei, tudo coopera como? Então, eu busquei entender de Deus. Né? Ali já estava sem rebeldia, sem revolta, né? Um coração quebrantado. E eu vejo que na igreja, às vezes a gente espiritualiza muito. Isso que você tem é falta de Deus. Você precisa orar mais. Todos nós precisamos orar mais. Sim. Todos nós. Mas ali a pessoa está precisando, às vezes, só falar. Ela precisa de um abraço, ela precisa dessa sensibilidade humana, que é um dom de Deus também, Sim. né? É um dom de Deus você saber ouvir, você ser carinhoso. Não tem pessoas que a gente chega, que é tão gostoso chegar perto, essa pessoa traz uma alegria, uma paz pra gente. Eu creio que isso é um dom de Deus também. Ô, Jéssica, e através também do que você trouxe aqui para nós, e você acabou de falar, eu achei muito importante uma frase que você falou agora, que é a pessoa aceitar ser curada. Aceitar. E você, com muita propriedade, tem falado isto agora aqui, né? Sim. O que você também pode transmitir sobre isso da pessoa? Primeiramente, ela quer ser curada e deixar ser curada. Sim. O que você pode falar para nós também, você que é psicóloga? Agora eu vou espiritualizar um pouquinho. Ó, não por força, nem por poder, mas pelo meu espírito, diz o Senhor. Então, se com as coisas de Deus é assim, não por força nem por poder, mas pelo Espírito, na nossa parte humana também. Então, você pode ficar falando, você pode brigar com as pessoas. A pessoa ela precisa ouvir e entender que ela precisa de ajuda. E ela precisa querer. Tudo vai dar certo. Tudo vai funcionar, a terapia vai funcionar, o tratamento vai funcionar, ela vai entrar na igreja com um olhar diferente, ela vai estar com o coração quebrantado para ouvir a voz do Espírito Santo. Ela quer Jesus, ela vai ser transformada por Jesus. Ela quer a terapia, ela vai ser transformada pela terapia. Então, nós todos precisamos querer. Eu falo que é uma educação mental. Sim. Que a gente precisa ter para tudo. Você quer emagrecer? Você pode tomar o remédio que for. Você parou de tomar remédio, você vai engordar tudo de novo. Você só vai mudar quando você tiver uma mudança de mente, não é assim? Exatamente. E é tudo na nossa vida. Ô, Jéssica, eu não conhecia você, a sua história, né, do seu esposo, mas eu confesso, não é demagogia da minha parte, fiquei muito impressionado, fiquei admirado pela sua trajetória, da sua vida, e acredito também que tem impactado muitas pessoas e irá impactar através das mídias sociais. Amém. E pode ter certeza que eu, Fernando, fiquei muito impactado pelo seu testemunho de vida e pela sua força. O que me chamou a atenção, Jéssica,
aqui no nosso bate-papo foi a força e a fé que você transmitiu aqui para nós. Amém. Isso transmitiu muito aqui para nós. Eu gostaria que você deixasse uma mensagem para as pessoas que vai ouvir, assistir. Qual mensagem que você deixa para uma pessoa que às vezes ela está um pouco sem força, sem fé? Qual mensagem que Jéssica Madureira pode trazer para os nossos ouvintes? A mensagem final, para que a pessoa possa entender também que as coisas não são fáceis, mas a gente precisa acreditar. Você pode trazer uma mensagem para os nossos ouvintes? Com certeza. Bom, eu falo que Deus falou para mim que tudo coopera. Né? A música até fala que todas as coisas sim cooperam para o meu bem. Então você aí falou que ficou impactado, Muito. que foi edificado, que está se sentindo mais forte. É o cumprimento, está cooperando. O que eu passei está cooperando. Então, o que eu passei está cooperando. O que você está passando está cooperando. E outra coisa que eu amo falar, não há nada tão grande que seja maior que o nosso Deus. Então, durante o processo, a gente chora, a gente se desespera, a gente acha que não vai ter mais solução. Mas quando a gente para pensar, a gente lembra de Deus e da grandeza dele. E que nada é maior do que essa grandeza. Então, assim como ele disse para Jairo, que a menina não estava morta, ela só dormia, e era algo que ninguém conseguia enxergar. Jesus falava, mas nenhum olho humano enxergava. Então, se Jesus está falando, por mais que nenhum olho humano enxergue, confia. Que ele disse, Talita cumi, levanta, menina. A menina levantou. Então, o Jesus enxergou e declarou. A nossa fé tem que estar em Jesus. A nossa fé tem que estar alicerçada, sustentada em Jesus. Então, eu consegui, né? Tem muitas coisas que eu posso vir a passar e ainda. Mas do mesmo jeito que eu passei, superei, estou aqui testemunhando, você também vai conseguir. Creia, confie no Deus que é poderoso para fazer infinitamente mais do que tudo aquilo que a gente pode pedir, que a gente pode imaginar. Maior é o que está em nós do que aquele que está no mundo. Tudo tem um propósito, tudo tem algo que vai glorificar Deus. Então, creia, confie. Se tiver que chorar agora, chore. Mas chore louvando, chore glorificando. A sua história vai ser um testemunho para a glória de Deus. Amém. Jéssica, mais uma vez eu quero agradecer, externar os meus agradecimentos e também a vocês que nos assistiram, os nossos agradecimentos, porque é um momento muito rico que nós passamos aqui. Então você também que não é inscrito em nosso canal, se inscreve no nosso canal, o Som da Adoração Church Capivari. Vai aparecer aqui embaixo do vídeo e você pode se inscrever. Jéssica, mais uma vez eu quero aqui agradecer, externar os nossos agradecimentos. Você pode também passar suas redes sociais para que possamos seguir? Sim, gente, qualquer coisa, YouTube, Instagram, qualquer lugar, é Jéssica Madureira. Então você vai lá digitar Jéssica Madureira, você vai me encontrar lá. Me siga, curte, dá um like, deixa o sininho. E também você pode nos seguir nas redes sociais, o Som da Adoração Church Capivari. Como a Jéssica falou, dá um like, curte, se inscreva. Amém? Amém. Vamos fazer uma oração, Jéssica, para finalizarmos? Senhor, meu Deus e meu Pai, em nome do Senhor Jesus, nós aqui passamos esses momentos. Agradeço ao Senhor que tem nos abençoado através desse testemunho da tua serva. Senhor, eu agradeço em nome do Senhor Jesus. Amém. E que Deus abençoe em Cristo Jesus.